Então, sexto ano, a prof agora vai fazer um videozinho fazendo a correção dos exercícios do dia 9 de agosto, certo? Então, é para calcular o MMC destes números 2, 3 e 4. Lembrando o que são números pares. São os números o quê? Que terminam com 0, 2, 4, 6, 8, né? Bom, então, nós temos aqui dois números pares, que é o 2 e o 4. Se tem número par, nós devemos começar a divisão pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. Copiamos o 3, porque o 3 não se divide pelo 2, ele não é uma divisão exata. E 4 dividido por 2 é 2. Olha só, ficamos com o número 2, que é par. Se tem par, continuamos pelo 2. Copiamos o 1, 3 não se divide pelo 2, e 2 dividido por 2 é 1. E este 3, ele só vai ser agora divisível por ele mesmo. Copiamos 1, 3 por 3 dá 1, e copiamos 1. Terminou o nosso cálculo quando nós ficamos apenas com números 1 aqui, certo? Agora, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2 são 4, vezes 3, 12. Agora, número 2, o MMC entre o 4 e o 5. O 4 é par, começamos a divisão, então, pelo 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5 não se divide pelo 2, nós vamos copiar. Este 2 é par, continuamos a divisão, então, pelo 2. 2 dividido por 2 é 1. Copiamos o 5, porque o 5 não se divide pelo 2. E agora, o 5, ele será divisível por ele mesmo. 5 por 5 dá 1. 2 vezes 2 são 4, e 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o MMC entre 4 e o 5. Número 3, o MMC entre 3 e 9. Não temos pares, então não começamos pelo 2. Estes dois números são divisíveis pelo 3. 3 divide por 3 dá 1, 9 por 3, 3. E o 3 vai ser divisível por ele mesmo. 3 por 3, 1. 3 vezes 3, 9. Fizemos o MMC entre 3 e 9. Agora, o MMC entre o 12 e o 10. Os dois números são pares, então nós vamos começar a divisão pelo 2. 12 divide por 2 são 6, e 10 divide por 2 é 5. Bom, o 6 é par, então nós vamos continuar a divisão pelo 2. 6 divide pelo 2 é 3, e 5 não se divide pelo 2. Bom, não temos mais números pares, então nós passamos para o próximo número primo, que é o 3. E nós temos um número divisível pelo 3 aqui. 3 divide por 3 dá 1, e o 5 não se divide pelo 3, eu copio. E o 5 será divisível por ele mesmo, 1 e 1. Agora, a multiplicação, pessoal. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 são 12, e 12 vezes 5, 60. Calculado o MMC, então. Agora, entre o 3, o 4 e o 6. Olha só, o 4 e o 6 é número par. Se tem número par, começamos a divisão pelo 2. O 3 não se divide pelo 2, eu copio. 4 divide por 2 é 2. E 6 divide por 2 é 3. Olha só, nós temos um número par ainda, o 2. Então, continuamos a divisão pelo 2. Estes dois números 3, nós vamos copiá-los, porque eles não se dividem pelo 2. E 2 dividido por 2 é 1. E estes números 3 serão divisíveis pelo próprio número 3, que vai ficar 1, 1 e 1. Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 2 são 4, vezes 3 são 12. Prontinho. Número 6, entre o 5 e o 6. O 6 é par, então nós temos que começar a divisão pelo 2.
5 não divide pelo 2, eu copio. 6 divide por 2 é 3. Olha só, não temos mais pares. Qual é o próximo número primo que temos? O 3. E nós temos um número que se divide pelo 3. 5 não divide pelo 3, eu copio. 3 por 3 dá 1. E este 5, somente por ele que nós vamos dividir. Ficou 1 e 1, acabou o cálculo. 2 vezes 3 são 6, vezes 5 são 30. Tá calculado o MMC entre 5 e 6. Agora, 3, 5 e 15. Nós não temos número par, então não vamos começar a divisão pelo 2. O próximo primo que tem é o 3. E nós temos números aqui que se dividem pelo 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não divide pelo 3, eu copio. E 15 divididos por 3 é 5. E o 5 será divisível por ele mesmo. Copio 1, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. 3 vezes 5, 15. Tá pronto o MMC. Agora, vamos para o número 8. O MMC entre 2, 4 e 8. Todos são pares, então eu começo a divisão pelo 2. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. Temos números pares, continuamos a divisão pelo 2. Copio 1, 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. E esse 2, como é par, eu continuo a divisão pelo 2. 1, 1, 2 por 2, 1. Desculpa. Agora, o que nós temos que fazer? Somar ou multiplicar? Nós vamos agora multiplicar os números. 2 vezes 2 são 4 e 4 vezes 2 são 8. Calculado o MMC entre 2, 4 e 8. Agora, entre 2, o 7 e o 14. Olha só, os dois números são pares, então eu começo a divisão pelo 2. 2 por 2 é 1. 7 não divide pelo 2, eu copio. E 14 divide por 2 é 7. Não temos mais pares, não divide mais pelo 2. O próximo primo que temos é 3. Mas o 7 não é divisível por 3. O próximo primo é o 5, mas o 7 não é divisível pelo 5. O próximo primo, depois do 5, é o 7. E o 7 se divide por 7. 1, 7 por 7 dá 1, 7 por 7, 1. 2 vezes 7, 14. Agora, entre o 7 e o 35. Não são pares, então não se divide pelo 2. O próximo primo é o 3, eles não se dividem pelo 3. O próximo primo é o 5. E o 35 se divide pelo 5, que dá 7, e este 7 não divide pelo 5, então eu copio. Né? O 7, quando eu divido pelo 5, ele não é uma divisão exata. E o 7, então, será divisível por ele mesmo. O que vai restar? 1. 5 vezes 7, 35. Calculado o MMC. Agora, no exercício 11. 2, 3, 4 e 5. O 4 e o 2 são pares, então eu tenho que começar a divisão pelo 2. 2 divide por 2 é 1. O 3 não divide pelo 2, eu copio. 4 divide por 2 é 2. E 5 não divide pelo 2, eu copio. Olha só, temos um número par aqui, continua a divisão pelo 2. Copio 1. O 3 e o 5 não se dividem pelo 2, eu copio. E 2 divide por 2 dá 1. Agora, nós não temos mais números pares aqui, olhem só. O próximo primo é o 3, e temos um número que divide por 3. Copio 1, 3 divide por 3 dá 1. Copio 1, 5 não divide pelo 3, eu copio. E o 5, por ele mesmo. 1, 1, 1 e 5 por 5, 1. Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 5 são 60.
pontinho. Agora, número 12. O 10 e o 2 são números pares, então vamos começar a divisão pelo 2. Sempre que tem par, tem que começar a divisão pelo 2, tá? 10 divide por 2 é 5, 2 divide por 2 é 1, e o 5 nós vamos copiar. E este 5 será divisível por ele mesmo. 5 por 5 dá 1, baixo 1, 5 por 5 dá 1. 2 vezes 5, 10. O 2 e o 26. Os dois números são pares, então eu começo a divisão pelo 2. 2 divide por 2 é 1 e o 26 divide por 2 é 13. Olha só, 13 não é mais número par, então não divide mais pelo 2. O 13 é o número primo. E então, todo número primo se divide por ele mesmo. Baixo 1, 13 por 13, dá 1. 2 vezes 3 são 26. Então, 26 é o MMC, entre 2 e 26. No exercício 14, entre o 5 e o 7, não temos par, então não divide pelo 2. O próximo primo é o 3, mas não temos números ali que se dividem pelo 3. O próximo primo é o 5. E nós temos número que se divide por ele. 5 por 5 dá 1 e 7 divide por 5 não dá. Copio. E o 7 se divide por ele mesmo. 5 vezes 7, 35. Agora, entre o 10 e o 20. Os dois números são pares, então começamos a divisão pelo 2. 10 divide por 2 é 5, 20 divide por 2 é 10. Olha só, o 10 que nós temos aqui é par, então eu continuo a divisão pelo 2. 5 não é divisível pelo 2, eu copio. 10 divide por 2 é 5. E o 5 se divide por ele mesmo, que vai nos dar 1. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 5 são 20. Tá calculado o MMC entre 10 e 20, que é 20. Agora, o 16. 2, 5, 10 e 20. Ó, temos números pares. Então, começo a divisão pelo 2. 2 divide por 2 é 1. O 5 não divide pelo 2, eu copio. 10 divide pelo 2 é 5. E 20 divide pelo 2 é 10. 10 é par, continua a divisão pelo 2. Baixo 1. Os dois números 5 não se dividem pelo 5, então eu vou copiá-los. E 10 divide por 2 é 5. E agora, estes números 5 são divisíveis por ele mesmo. Baixo 1, 5 por 5 dá 1, 5 divide por 5 dá 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Agora, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 5 são 20. 4, 8 e 16. Todos eles são pares, então eu começo a divisão pelo 2. 4 eu vou dividir por 2, é 2. 8 divide por 2 são 4. E 16 divide por 2 são 8. Tenho números pares, continuo pelo 2. 2 divide por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. E 8 divide por 2 são 4. Ainda temos números pares, continuamos pelo 2. Baixo 1, 2 divide por 2 é 1, e 4 divide por 2 é 2. E este 2, como ele é par, eu vou continuar a divisão pelo 2. Baixo 1, 2 por 2, 1. Terminou o cálculo quando eu termino somente com o número 1 aqui. Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, e 8 vezes 2 são 16. Vamos para o exercício número 18. O 2 e o 18, esses dois números são pares, então eu começo a divisão pelo 2. 2 divide por 2 é 1,
9 não está na tabuada do 2, então ele não se divide pelo 2, eu vou copiar. E 18 divide por 2 é 9. Não temos mais pares, não divide mais pelo 2. O próximo primo é o 3, e o 9 se divide por 3. Baixo 1, 9 dividido por 3 é 3, 9 dividido por 3 é 3. E o 3 continua a divisão por ele mesmo. 1, 3 por 3 é 1, e 3 por 3 dá 1. Agora, a multiplicação. 2 vezes 3 são 6, e 6 vezes 3 são 18. Tá calculado o MMC. Agora, entre 2, o 3 e o 9. O 2 é par, começa a divisão pelo 2, dá 1. O 3 e o 9 eu vou copiá-los porque eles não são divisíveis pelo 2. Mas esses números são divisíveis pelo 3. Baixo 1, 3 por 3 dá 1, 9 pelo 3 dá 3. E este 3 eu continuo a divisão por ele mesmo. 3 por 3, 1. 2 vezes 3 são 6, e 6 vezes 3 são 18, certo? E o último, 2, 8 e 24. São todos pares, então eu começo a divisão pelo 2. 2 divide por 2 é 1, 8 por 2 é 4, e 24 divide por 2 são 12. Temos números pares, continuo pelo 2. Baixo 1, 4 por 2 é 2, e 12 divide por 2 é 6. Ainda temos pares, continuo pelo 2. Baixo 1, 2 dividido por 2 é 1, e 6 dividido por 2 é 3. E o 3 se divide por ele mesmo. Baixo 1, 3 divide por 3, 1. Agora, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, e 8 vezes 3 são 24. Certo, pessoal? Então, cuidem que aqui do lado da barrinha vertical, olha só, somente pode aparecer números primos. Número primo são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Exemplos de números primos. Vamos escrever aqui para vocês não esquecerem. Primo é o 2, né? O único primo e par que existe é o 2. Depois o 3, o 5, o 7, o 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, o 11 é primo, o 13 é primo, e continuamos, certo? Essa, então, é a correção do dia 9 de agosto. Um abraço para vocês.